pessoal, sou o professor André Dias, estamos na aula 2 e nesta oportunidade vamos falar do conceito dos 5 sensos, dentro do programa 5S. Muitas organizações elas conceituam estes 5 sensos de modo diferente. Isso não quer dizer que é um problema, pois vai ser customizado, vai ser adaptado de acordo com a necessidade da organização. O que quer dizer os 5 sensos? Que são 5 palavrinhas em japonês que significam alguma coisa dentro do programa 5S. O primeiro senso é o seiri, é o senso de utilização. O segundo senso, seiton, senso de ordenação, também conhecido como senso de organização. O terceiro senso é o seiso, que é o senso de limpeza. O quarto senso é o seiketsu, que é relacionado à padronização. E o quinto senso é o shitsuke, que é o senso de disciplina. Bom, o primeiro senso, o seiri, ele tem como objetivo otimizar a alocação de imóveis, máquinas, equipamentos, materiais em geral dentro do ambiente de trabalho. O que quer dizer o senso de utilização? Que no meu local de trabalho eu tenho que deixar apenas aquilo que eu vou utilizar, de modo imediato. Aquilo que eu não preciso, que eu não utilizo, eu posso descartar ou, dependendo da situação, redirecionar para um outro departamento, uma outra seção, um outro processo que tenha essa necessidade. O layout otimizado ele traz, entre outros benefícios, uma melhor performance de resultado para a organização. Em contrapartida, imobiliário sem utilização traz prejuízo em capital parado e custos incontestáveis de oportunidade. Falamos aqui daquilo que não utilizamos. Por exemplo, eu estou na unidade fabril em um determinado processo e identifico que tenho máquinas paradas sem utilização há muito tempo. O que isso está me gerando? Está precisando de um espaço para aquele imobiliário estar ali parado. Eu estou acumulando poeira dentro do meu processo, até em cima da própria máquina, por não estar sendo utilizado e não ter uma constância de limpeza. Eu tenho capital parado que eu poderia estar investindo em outra coisa, que a gente já fala em questão de oportunidade, custo de oportunidade, que eu poderia investir em algo que eu poderia, de certa forma, estar utilizando. E também a questão da depreciação daquele equipamento. O equipamento está depreciando de acordo com o tempo e com isso eu vou perder muito dinheiro a longo prazo. Bom, o senso de utilização, como eu acabei citando, é o primeiro senso do programa 5S. Ele vai pegar aquilo que eu utilizo, deixar próximo a mim, dentro do meu processo, dentro do meu departamento, e aquilo que eu não utilizo, eu vou descartar, eu vou destinar a um outro local. É claro que isso tem que ser feito consensualmente com a participação da liderança, para que a liderança ela tome essa decisão. Não necessariamente o nível operacional vai decidir se aquilo vai ser utilizado ou não, mas diante de um planejamento pode-se definir, decidir se realmente vai ser utilizado a longo prazo ou não. A depender do momento, eu posso vender, eu posso descartar, ou posso redirecionar aquilo que eu não estou utilizando. Feito o primeiro senso, vamos para o segundo senso, que é o seiton, senso de ordenação, que baseia em organizar racionalmente objetos, materiais, máquinas e documentos, de modo a facilitar o acesso e a utilização de diversos recursos em um determinado layout. O que eu estou fazendo? Eu peguei no primeiro senso aquilo que eu utilizei e eu deixei no meu setor. O que eu vou fazer no segundo senso? Eu vou ordenar, eu vou organizar aquilo de modo que eu consiga identificar facilmente. Eu posso utilizar alguns padrões, eu posso utilizar cores, padrões de cores também, para me ordenar esses materiais, essas máquinas e equipamentos que estão dentro do meu processo. Através da ordenação, busca-se definir novas formas de armazenar materiais de consumo e a definição de novos fluxos de produção. O que isso quer dizer? Quando eu ordeno o meu setor, o meu layout, eu consigo facilmente identificar um fluxo de uma produção.
Não necessariamente aqueles que estão vivenciando aquilo ali diariamente, mas alguém que vem, o famoso olhar estrangeiro, ele facilmente consegue identificar o fluxo de produção de um determinado processo apenas observando, sem ter grande dificuldade de entender como realmente funciona. O senso de ordenação trabalha diretamente nisso aí. Eu consigo facilitar o entendimento de modo geral daquele meu processo. Feito o senso de ordenação, eu entro no senso de limpeza. O senso de limpeza, o objetivo dele é manter sempre limpo o local de trabalho, recursos físicos, materiais ou em condições que favoreçam a sua utilização. Não é só limpar, mas é identificar se realmente tem uma condição de utilização ou não. No senso de limpeza, é a fase dentro do programa 5S que procura desenvolver uma cultura de execução de rotina de limpeza e manutenção de equipamento, estrutura e tudo aquilo necessário ao desempenho da atividade. Eu procuro criar uma rotina, um hábito diário, a depender das minhas condições, de poder executar a limpeza. É aquela questão que a gente trata lá na TPM, para quem não conhece um pouco a TPM. É aquela questão de, da minha máquina cuido eu. Eu sou responsável pela limpeza da minha máquina, pela lubrificação, caso tenha necessidade. Eu tenho total autonomia de poder apertar um parafuso dentro das minhas limitações. É claro que o operador ele não é o responsável por resolver todo o problema da máquina, mas alguns problemas de ordem simples ele consegue resolver. E um primeiro passo seria a limpeza. Quando eu limpo constantemente o meu equipamento, a minha máquina, eu estabeleço condições de uso para ela, eu consigo utilizar ela de modo contínuo, sendo que alguma parada inesperada por acúmulo de sujeira, isso não vai acontecer. Talvez por outros problemas que venha a parar aquela máquina, não por questões de acúmulo de sujeira. Eu fiz o senso de limpeza, eu entro agora no senso de padronização, que é o quarto senso, que é o Seiketsu. O quarto senso ele consiste em cumprir as recomendações técnicas e manter as condições de trabalho dos colaboradores favoráveis ao exercício das atividades, mantendo integridade física, tanto em relação às limitações físicas quanto mentais. O que isso quer dizer? Padronização, eu manter padrões. O que é um padrão? Pode ser um procedimento operacional padrão, pode ser uma ficha técnica de execução de atividade, pode ser o manual de um equipamento e relacionado a pessoas, as pessoas seguiam um determinado padrão. Como? Utilizar o uniforme de modo correto, utilizar os EPIs de forma correta. Mulheres, para quem trabalha em equipamentos que tem uma movimentação ali, que tem partes móveis, tem que utilizar o cabelo preso. Isso aí é um padrão também de segurança, mas que serve como padrão visual para que o gestor ele consiga identificar algum desvio e orientar a pessoa de como fazer da forma certa, de como seguir os procedimentos de segurança e até, vamos falar de processo, até seguir os métodos, o passo a passo para poder executar uma determinada atividade. O senso de padronização não só refere ao desenvolvimento de padrões técnicos e dos procedimentos físicos do local de trabalho, mas também a bons hábitos dos colaboradores. O 5S ele preza muito a questão de bons hábitos, de mudança de cultura, de eu começar a fazer diferente. A padronização, o quarto senso, ele trata isso também, que é mudança de hábito, eu fazer aquilo ali, eu padronizar, eu criar rotinas durante o meu desenvolvimento do meu trabalho para poder executar as atividades de forma certa e eu conseguir concretizar o objetivo do programa 5S. Eu fiz o quarto senso, que é o senso de padronização, e eu vou para o quinto senso, que é o último senso dentro do programa 5S, que é o senso de disciplina, o Shitsuke. O objetivo do senso de disciplina é criar uma cultura para educar, disciplinar, conscientizar o colaborador, visando a mudança de comportamento e a hábitos que motivam a melhoria contínua através de uma força física, mental e moral. É mudança de mindset, mudança de cultura mesmo. Se a minha organização não tem essa cultura de poder fazer essa rotina de limpeza, de seguir os passos do 5S, eu tenho que criar essa cultura. Como isso? Como eu vou fazer isso?
eu tenho que trabalhar diretamente com as pessoas. As pessoas elas são responsáveis por as suas atitudes. Ela tem que mudar, eu tenho que criar essa culturalização dentro da minha empresa, eu tenho que enraizar isso dentro da minha empresa e trabalhar diretamente com pessoas, não forçá-las a fazer isso, mas eu tenho que trabalhar de uma forma de liderança, como eu tenho que engajar as pessoas para me poder inserir um programa 5S dentro da minha organização. O senso de disciplina tem sua grande importância em razão de ser o senso responsável pela manutenção dos 4 sensos anteriores. Ele é o responsável por manter. Eu não vou executar o senso de disciplina, diferente dos 4 primeiros sensos. Porém, eu tenho a responsabilidade de criar uma rotina, criar uma disciplina, de poder manter os 4 sensos anteriores. Na próxima aula, vamos falar da importância do programa 5S. Até lá!